Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ontem nós dizíamos tudo aquilo a respeito do profeta Oséias, como o Senhor o fez passar por todas aquelas situações para que ele amasse o povo como Deus amava aquele povo, para que ele tivesse misericórdia daquele povo como Deus tinha misericórdia daquele povo, e para que ele, apesar de toda a infidelidade do povo, continuasse amando, continuasse tendo misericórdia, como Deus continua tendo misericórdia daquele povo de Israel e deste povo hoje de Israel. Se Oséias manifestou esse amor incomensurável de Deus, essa misericórdia sem limites de Deus, muito mais Jesus. Não há comparação. E o Evangelho de hoje vem nos dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Portanto, ele foi ao povo, ele foi com os olhos abertos para a realidade, ele foi conferir, ele foi constatar, ele foi e tocou na situação do povo. Ele percorria todas as cidades, aldeias, povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então, meus irmãos, isto que Jesus fez estava no evangelho de ontem, quando ele encontrou-se com Jairo, desesperado por causa da sua filha doente e depois da sua filha morta. Aquilo que ele fez com aquela mulher que sofria daquele fluxo de sangue já há 12 anos. E mais ainda, o sentimento terrível de culpa, porque ela, naquela situação, era uma impura e que causava impureza em todos os outros. Então nós podemos imaginar a situação daquela mulher. O que Jesus fez com esses? O que Jesus fez curando aqueles 2 cegos, que é um trecho do Evangelho que não foi lido nem ontem nem hoje. O que Jesus fez, passando e chamando Mateus, justamente Mateus, um cobrador de impostos, um corrupto daquele tempo, Jesus foi fazendo em todas aquelas cidades, em todas aquelas aldeias, em todos aqueles povoados, se aproximando das pessoas, curando todos os tipos de doenças e de enfermidades. E é que está o mais bonito, tocando na realidade. O Evangelho nos diz que, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. A tradução da Bíblia da Ave Maria, que muitíssimos de nós temos e gostamos, diz que ele ficou tomado de compaixão. Eu explicava ontem, explico mais uma vez hoje, que compaixão vem do verbo compadecer-se, e compadecer-se quer dizer padecer com. Então Jesus sentiu a situação daquele povo, Jesus sofreu, Jesus padeceu com a situação daquele povo. Ele foi tomado de compaixão por aquele povo, porque estavam cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus diz ovelhas que não têm pastor, ele não está fazendo nenhum reparo, nenhuma crítica aos pastores, os que deviam cuidar do povo naquele tempo, nem hoje. Jesus está falando que eles não tinham pastores. Nós hoje não temos bem a noção do que seja a ovelha sem pastor, porque estamos acostumados com gado, com cavalo, com galinhas, com outros tipos de animais que se viram por si. Mas quem cuida de ovelhas, e em vários lugares do Brasil se cuida de ovelhas, no sul, por exemplo, há muitas ovelhas. E lá nos tempos de Jesus, principalmente, eles sabiam muito bem o que é uma ovelha sem pastor, o que são ovelhas sem pastor.
Porque a ovelha é o tipo do animal que precisa de todos os cuidados e continuamente precisa dos cuidados do pastor. Se a ovelha não tem pastor, o estado dela é um estado miserável. Fisicamente ela está doente, machucada, ferida, ela não tem noção de perigo, ela acaba entrando por tudo que é perigo, e aí acaba adoecendo, aí acaba se ferindo, ela não sabe escolher a própria alimentação, é o pastor que tem que escolher, então ela come de tudo, come coisa errada, e daí fica doente. Com tudo isso, a ovelha acaba ficando confusa, atormentada, muitas vezes perde a cria, fica magra, sarnenta, bernenta. É terrível. E Jesus usou essa comparação, uma comparação muito forte. Aquele povo estava desse jeito. Mas, meus irmãos, não é apenas aquele povo. Jesus vê que hoje o nosso povo, o povo ao qual nós pertencemos, está desse jeito. O que eu descrevi dessas ovelhas, machucadas, feridas, doentes, desorientadas, sem rumo. E por isso, cheias de tensões, irritadas, sem norte, sem guia, perdendo e perdendo-se. O nosso povo está assim, e deixe eu dizer, muitos de nós, infelizmente, mas estamos assim, participamos dessa situação. É só ver os problemas que nós enfrentamos, é só ver as situações que nós temos que enfrentar, e além disso, pela nossa desorientação, nós acabamos pondo os pés pelas mãos em pequenas situações, em situações comuns da vida, mas nós emocionalmente despreparados e muitas vezes doentes, emocionalmente, doentes afetivamente. Nós nos complicamos nas situações, nos ferimos, nos machucamos, nos desorientamos. Desculpe, acabamos ficando sarnentos, bernentos, nos arrastando pela vida. E coitadinho desse povo que anda por aí. Se nós, que temos tanta graça, que temos tanta bênção, podemos dizer que somos como ovelhas sem pastor, imagine esse povo largado, solto por aí. E aí está o bonito. Jesus é tomado de compaixão por este povo. Muito mais do que Oséias, ele se compadece. Ele sofre com esse povo. E o mesmo Jesus que percorria todas as cidades e aldeias e povoados, à procura desse povo, para estar com esse povo, para confortar esse povo, fortalecer esse povo, para curar esse povo, esse Jesus continua fazendo isto. Nesse final de semana nós vamos ter aqui na Canção Nova, graças a Deus, um encontro de cura e libertação, especialmente de libertação. O Padre Manuel Sabino, que é médico, que cuida muito de crianças, tem cerca de 2.500 crianças que ele cuida. Um padre da região da África, portanto fala português, graças a Deus, vai ser muito mais fácil, estará no nosso meio, realizando todo um trabalho de libertação. Nós já vimos quando o Padre Rufus esteve aqui. Coitadinho desse povo, meu Deus do céu, como aquele mudo, que além de ser mudo, era possuído por um demônio, que não se manifestam, porque enquanto eles puderem não se manifestar, eles não se manifestam. Quando chega um exorcista, como é o Padre Manuel Sabino, que estará no nosso meio, daí pela presença de alguém que tem um ministério de exorcista, esses espíritos são obrigados a se manifestar. Muitas vezes as pessoas ficam com medo, até com medo do exorcista, né? Porque parece que o exorcista que traz aqueles espíritos, claro que não. Eles já estavam ali, já estavam atormentando aquelas pessoas, já estavam acabando com aquelas pessoas, com a vida delas.
atormentando-as nos pensamentos, nas ideias, nas imaginações, nos sentimentos, nos afetos, nas emoções, atormentando-as no sono, atormentando-as na vigília, atormentando-as nos problemas que elas enfrentam. Só que, desculpe, como bicho de pé, né? Que não se mostra. Só se percebe os efeitos, mas não se mostra. Mas graças a Deus, quando surge alguém com um ministério de libertação, esses espíritos são obrigados, e é claro, eles não vão embora sem dar o seu show. Então eles gritam, eles se exasperam, jogam as pessoas no chão, mil coisas. Até mesmo para causar medo, até mesmo para atrapalhar aquele ministério que está sendo exercido naquele momento, para que as pessoas também fiquem medrosas e até nem queiram mais saber daquilo, porque ele ainda quer correr atrás do prejuízo, mas eles são obrigados a se manifestar, e mais do que se manifestar, eles são obrigados a ir embora. E é isso tudo que Jesus tem feito nos nossos tempos. Nós somos um povo privilegiado, graças a Deus. O que nós temos recebido nesses quase 40 anos, agora, no próximo mês de fevereiro, estaremos completando 40 anos de derramamento do Espírito Santo, onde os dons, os carismas do Espírito Santo retornaram e estão sendo usados. Deus quisesse que nós os usássemos mais e melhor, que usássemos com muito mais intensidade por causa do nosso povo, todos os ministérios, sem medo de nenhum deles, também o ministério de libertação. Claro, Deus dá a quem quer, mas aqueles a quem Deus quer dar, que não tivessem medo, porque o nosso povo, coitadinho, está realmente como ovelha sem pastor. Mas graças a Deus, o Senhor nos está socorrendo. Acontece como nós vemos no profeta Ezequiel, onde o Senhor diz, falando até mesmo agora sim, lá em Ezequiel, ele fala dos maus pastores, dos pastores que largaram as ovelhas, que deixaram ao léu as ovelhas. Então o Senhor, muito mais do que simplesmente atacar e repreender os maus pastores, Ele diz que Ele vai assumir o pastoreio das suas ovelhas. Meus irmãos, é isso que o Senhor, bondosamente, que o Senhor cheio de misericórdia, aquele que o Pai enviou e que realiza uma obra muito mais linda do que a obra de Oséias, esse Jesus que foi, que feito homem, pôde sentir e pôde tocar a miséria humana. Esse Jesus continua hoje tendo misericórdia da nossa miséria. E o Evangelho continua dizendo que então ele disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora Jesus está falando de messe. Está usando uma outra comparação. Primeiro ele usou a comparação de ovelha, pastor. Agora ele está usando a comparação de messe e de trabalhador, de operário. Eu tenho explicado isso, explico mais uma vez. O que é uma messe? Uma messe não é simplesmente uma plantação. Messe é um tipo de plantação, e existem muitas dessas, que quando está no tempo, quando essa plantação está no tempo de ser colhida, se não for colhida, se perde. Porque há outros tipos de plantação, se não colher na época certa, dá para colher depois, não se perde, pelo menos não se perde tudo. Mas há certo tipo de plantio, que se não colher, e na hora certa, e algumas precisam ser colhidas muito rapidamente, se perdem. É disso que Jesus está falando. Agora imagine o que seja uma messe, onde existe poucos operários para colher. Daí Jesus está falando de perda. Só que a perda não é de vegetais, não é de plantas. Jesus está falando de perda de almas,
de perda de pessoas. E aí está o trágico. Porque se você perde uma plantação, bom, é um prejuízo. Ninguém quer perder. Prejuízo é prejuízo. Mas imagine que prejuízo nós perdermos os nossos. Meus irmãos, eu preciso falar disso. De nós perdermos os nossos entes queridos, os nossos parentes, talvez os nossos pais, pai e mãe da gente, que talvez até idosos são danadinhos e não aceitam se converter. Continuam velhinhos transviados, e tem muito velhinho transviado por aí, muito transviado, que não se deixa tocar. Muitas vezes nós ficamos até com dó deles, né? Porque, afinal das contas, tão bonitinho, tão velhinho, e vai ser uma comida maravilhosa para o inferno. Nós não queremos perder os nossos pais, não queremos perder os nossos avós, não queremos, marido não quer perder mulher, esposa não quer perder o seu marido, nós pais não queremos perder nenhum dos nossos filhos, claro que não queremos perder nenhum deles, mas todos nós estamos correndo esse risco. E aí a comparação de Jesus agora com Messe, se na Messe existem poucos operários, essa Messe tem perdas, e talvez se perca totalmente. Se não se perde totalmente, é pela misericórdia do Senhor. Você está me entendendo? Jesus está falando de uma coisa muito séria, tanto assim que ele diz, pedi ao Senhor da Messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Daí ele fala de colheita, existe a Messe, e a Messe precisa ser colhida, então é preciso que haja suficientes trabalhadores para colher aquela Messe, porque se não for colhida e não for colhida na hora certa, se perde toda. E eu preciso lhes dizer, nós estamos hoje com Messe, gente. Mais do que nunca, mesmo na miserabilidade, o nosso povo está sedento de Deus. Mesmo aqueles que não sabem, mesmo aqueles que se entregam a todo tipo de depravação, até essa busca frenética de prazer, de felicidade, está mostrando que eles precisam de algo mais e buscam esse algo mais. Se eles vão para a seita, se eles vão para o espiritismo, se eles vão para a candomblé, se eles vão para os terreiros, se eles vão buscar tantas outras filosofias orientais e outros tipos de crenças, é porque o nosso povo é uma Messe, ele precisa. E aí está o importante. Nós somos operários desta Messe e precisamos ter a compaixão de Oséias. Precisamos ter a compaixão de Jesus. E veja, não simplesmente por um trabalho, por uma laboriosidade, não, por misericórdia, porque amamos, porque nos enternecemos, porque nos compadecemos, porque ficamos tomados de compaixão diante da situação desses jovens que se perdem nas drogas, na prostituição, dessas meninas que se perdem muito cedo e são filhas nossas, sobrinhas nossas, primas nossas, alunas nossas. Nós estamos perdendo coisa nossa, gente que nos pertence. E o Senhor diz que nós precisamos ser operários da Messe. Talvez nós não consigamos grande coisa com os nossos diretamente, porque ainda ontem dizia o Evangelho que ninguém acaba sendo profeta na própria terra. Era Evangelho. E foi apresentado a nós. Infelizmente, a gente acaba não conseguindo ser operário dentro da própria casa, dentro da própria família. Não consegue ser pastor das ovelhas que estão na nossa casa. Mas que interessante, quando nós vamos colher na messe dos outros, quando nós vamos plantar e cuidar do quintal dos outros, Deus providencia alguém para cuidar dos nossos, para cuidar das nossas ovelhas, para vir colher os nossos que são a Messe que não se pode perder. Você se lembra daquela outra passagem em que Jesus conta que aquele pai de família que tinha uma vinha, e vinha é assim, a uva se não for colhida na hora exata,
naqueles dias, se perde totalmente. Aquela uva toda se estraga, se azeda. Então esse pai de família vai cedinho, mas vai depois das 9 horas, vai ao meio-dia à procura de operários para colher os seus cachos de uva. Volta às 3 horas e vai também às 5 horas. Ele vai buscar os operários da última hora, porque logo depois, ao entardecer, quando a noite chegasse, não era mais possível colher. Você sabe muito bem que ele acabou dando o mesmo salário para esses últimos que vieram e só colheram durante 1 hora, deu o mesmo que acabou dando para aqueles que trabalharam o dia inteirinho. Eles acharam que era uma injustiça, mas o patrão explica. E por que foi que ele deu o mesmo salário para esses últimos? Porque eles acabaram colhendo as uvas que iriam se perder. Se eles não viessem na última hora e não colhessem aqueles cachos de uva da sua vinha, haveriam de se perder. E você sabe muito bem que não estamos falando de cachos de uva, estamos falando de pessoas. E é por isso que nós, mesmo nos sentindo indignos e despreparados, claro que não estamos, porque quem nos capacita é o Senhor, mas mesmo nos sentindo, nós temos que ousar. Temos que ousar e colocarmos-nos em ação. E digo a você, mesmo você que está em tempo de formação agora, primeiro você já é evangelizador, e você precisa saber que o seu tempo de preparação agora, toda a sua formação é para preparar você, para formar você, para você ser um bom, um eficiente evangelizador, para poder trabalhar na messe, para trabalhar no meio das ovelhas, para que não se percam. E nós que, graças a Deus, somos uma companhia de pesca, é outra comparação. Muitas vezes não estamos diretamente mexendo com o peixe, nem lançando redes e anzóis para pescar, mas nós estamos em outros campos trabalhando, mas todos nós trabalhamos por causa da pesca, por causa da messe, por causa das ovelhas. Então, alegre-se, entusiasme-se e faça o melhor que você pode fazer, onde Deus colocou você para trabalhar, e nós vamos nos revezando, assim como nós temos o princípio de autoridade e submissão, ao mesmo tempo, nós nos revezamos nos mais diferentes trabalhos, ora uns, ora outros, e é bonito isso, nós não ficamos fixos nos mesmos trabalhos, nas mesmas coisas, não tomamos posse do nosso cantinho, não, pelo contrário, muito disponivelmente nós nos abrimos a todos os tipos de trabalho, ora um, ora outro, nos revezamos nesses trabalhos, mas tudo em vista de não perder ninguém nessa messe, ninguém desta pesca, ninguém se perdendo deste rebanho. Senhor, coloca em nós a tua compaixão e o teu ardor pelas ovelhas que se mostram como ovelhas sem pastor. O Senhor o coloca em nós compaixão e ardor diante da messe que vai se perdendo, Senhor. E faz de nós, e diga você para você mesmo, e faz de mim um evangelizador, um salvador de almas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.